Saudações, pessoal! Nessa videoaula eu vou apresentar o conceito intuitivo de limite, uma linguagem bem simples, tá? Sem muito rigor na área da matemática. Então eu vou começar com esse exemplo aqui, com essa função f de x igual a x mais 1. E eu quero saber o valor, né? Eu quero saber o limite dessa função quando o x tende a 2. Então, dada essa função aqui, eu quero saber qual é o seu limite quando o x tende a 2. Primeiro nós vamos transformar o que eu acabei de falar agora na linguagem de cálculo, ou melhor, na linguagem matemática. Então, qual é o valor, ou melhor, qual é o limite dessa função? Então, vamos escrever aqui o limite, eu vou representar por LM. Qual é o limite de função? Qual que é a função? X mais 1. Então, o limite da função x mais 1, quando o x tende, então, x tende a 2. Qual é esse valor? Então, de uma maneira bem intuitiva, você vai verificar o seguinte, acompanhe aqui no gráfico. Dado o número 2, que é o valor que x aproxima dele, eu posso aproximar tanto a sua direita, os números que estão localizados aqui, como a sua esquerda. Tá? Mas à medida que os valores vão aproximando de 2 pela sua direita, olha o que vai acontecendo. Então, vamos supor que eu tenho esse número aqui, ó. Eu tenho um valor em fx. Eu tenho um número mais próximo de 2. Eu tenho um valor em fx mais próximo de 3. Em x eu tenho um número mais próximo de 2. Em y eu tenho um número mais próximo de 3. Até quase chegar em 2, ou melhor, até praticamente x ser 2 e f de x ser 3. Então, quando os valores de x aproximam de 2 à direita, o valor de fx aproxima a 3, sem ser 3, bem próximo. A esquerda de 2, acompanha. Vamos supor que eu tenha 1. Quando x for 1, o f de x vai ser esse valor aqui. Quando o x for 1,5, o f de x aproxima mais de 3. Quando o x for 1,9, o f de x aproxima bem perto de 3. Quando o x for praticamente 2, o f de x é praticamente 3. Então, novamente, nós vimos que tanto os valores que estão à direita ou à esquerda de 2, à medida que aproximam a 2, esse limite, né, o limite aproxima de 3. Agora, verifica a função aqui, ó. Limite de x mais 1 quando o x tende a 2. Nós, através do gráfico, nós determinamos que esse limite é 3. Agora, como que eu achei 3 nessa função aqui? Como que foi possível achar 3? Se você verificou, basta né, trocar o x por 2. Então, ó, limite de x mais 1 quando o x tende a 2, eu venho aqui e troco o x por 2. Então, eu tenho 2 mais 1, que é 3. Então, acabamos de fazer o primeiro cálculo, né, da maneira bem intuitiva do limite da função. De regra geral, para calcular o limite da função, basta você pegar o valor que essa variável tende e substituir nela. Claro que existem outros casos, nós vamos ver posteriormente, mas grande parte dos limites nós podemos calcular de uma maneira bem simples, assim como esse exemplo. Vou dar mais um exemplo, chamar aqui de letra B. Então, supondo que eu queira calcular o limite da seguinte função: x ao quadrado sobre 3, quando x tende a 1. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar o x por 1, elevar ao quadrado e dividir por 3. 1 ao quadrado é 1 sobre 3. Prontinho, está aí o limite da função. Mais um exemplo. Limite de x ao quadrado sobre x, quando x tende a 0. Olha aqui. Se você substituir o 0 no lugar do x, vai ficar 0 sobre 0, ou melhor, 0 ao quadrado sobre 0, que é 0 sobre 0. 0 sobre 0 não é possível dividir. Isso aqui é indeterminado. Indeterminado. Mas se você prestar atenção aqui, ó, em x ao quadrado sobre x, você vai observar o seguinte. Ó, x ao quadrado sobre x, limite de x ao quadrado sobre x quando x tende a 0 pode ser igual
Como eu falei, x ao quadrado sobre x é a mesma coisa que x vezes x sobre x. Você pode vir aqui, simplificar esse x com esse, e vai sobrar quanto? Vai sobrar x. Substituindo o zero no lugar do x, temos a resposta. Então, quando acontecer desse limite ser um valor indeterminado, como esse exemplo, nós vamos tentar fatorar, nós vamos tentar tirar essa indeterminação. Nesse exemplo foi através da fatoração. Até o próximo vídeo, pessoal. Nas próximas aulas eu vou abordar outros casos do limite. Até mais.